E foi aonde eu comecei a estudar, principalmente. De 2022 para cá, eu me dediquei bastante para ver bastantes vídeos falando sobre investimento, sobre economia. E em 2023, setembro de 2023, eu comecei a fazer meus primeiros investimentos na Bolsa de Valor. Comecei a comprar ali minhas primeiras ações, meus primeiros fundos imobiliários e também comecei a guardar no Tesouro Selic e fazer reservas, porque antes de pesquisar sobre finanças, sobre alguma coisa, eu nunca tinha ouvido nem falar de reserva financeira, educação financeira. A gente não conhecia isso. Na nossa região aqui, pouca gente vê falar sobre isso. Até acha estranho quando a gente começa a falar alguma coisa sobre investimento, sobre fazer alguma reserva. E é exatamente isso que eu estou buscando fazer a cada dia, economizar no que dá. E estou pensando na minha liberdade financeira. Comecei a investir em setembro e todo mês sempre estou fazendo esforço para guardar uma parte, pensando em que na minha aposentadoria do futuro, pensando em uma vida financeira melhor no futuro, porque a aposentadoria pelo INSS, talvez daqui a uns 30 e poucos anos, quem for mais jovem talvez não se aposente mais, porque muitos especialistas estão afirmando que o INSS está quebrando e talvez daqui a uns 30 anos não existe mais o INSS. Então, quando eu vi isso aí nos vídeos que fala sobre finanças, sobre investimento, foi exatamente quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos. E eu era microempreendedor individual e cancelei. Ou seja, o mesmo esforço que eu fazia para pagar no microempreendedor individual, eu agora estou fazendo para aportar um pouquinho lá em minhas cotas, em minhas ações, meus fundos imobiliários, no Tesouro Selic, sempre estou fazendo isso, guardando um pouquinho lá, até no Bitcoin, porque para diversificar a minha carteira de investimento, que é isso que eu estou aprendendo. Porque pensando no futuro, com todo o esforço que eu fizer daqui a uns 10 ou 15 anos, eu vou ter uma vida melhor, porque estou fazendo essa reserva, esse investimento para o futuro, para ter uma rentabilidade e uma renda passiva no futuro. E aí eu invisto no Banco Inter, porque o Banco Inter é banco e corretora de investimento. Então é lá que eu faço meus investimentos. E vou até deixar um link aí de indicação, se alguém quiser abrir, é só usar o link. Então é isso, que a gente deve lutar, se esforçar, trabalhar para a liberdade financeira. Se a pessoa está em um trabalho e ganha pouco, a gente pode procurar um extra, fazer uma coisinha a mais, procurar um segundo trabalho, fazer uma coisa ou outra, para ganhar um extra por fora e ir complementando, pensando nisso, para investir e ter uma liberdade no futuro. A própria Bíblia ensina, o próprio mandamento de Deus ensina que a gente deve investir. Um exemplo, quando o Cristo cita lá dos talentos, que ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, o que tinha 5 talentos negociou e ganhou mais 5, fez 10. E o que tinha 2 negociou e ganhou mais 2, fez 4. E aquele que era um preguiçoso, não teve coragem de negociar, enterrou.
e não teve progresso algum. E ali, quando aquele chefe, aquele pai de família, aquele patrão chegou, disse para aquele preguiçoso: por que não depositou na poupança para eu receber pelo menos os juros? Então ali já está falando o quê? É de banco, de depositar em uma conta. E se está em uma conta, é para ter rentabilidade. É uma forma de investimento. E em muitos textos na Bíblia fala sobre isso, no livro de Provérbios, outras regiões da Bíblia. Porque Deus, Ele quer ver as pessoas viver o melhor desse mundo. Ele não criou o ser humano para viver no mundo em sofrimento, em calamidade, passando fome. Muitas vezes a pessoa passa isso, essas dificuldades, muitas vezes depende do governo, depende do país, depende do estado, mas muitas vezes depende da própria pessoa. Se a pessoa coloca na mente que é pobre, que não consegue nada, nunca vai conseguir. Mas aquele que pensa em vencer na vida, que vê as dificuldades, mas vai em frente, luta para vencer, vence. Se eu fosse um cara que não tivesse coragem de trabalhar, o que seria da minha vida? Então é isso. Trabalho, esforços, sonhos, dedicação. Isso é o que faz a gente conquistar a vida. A nossa vida, a gente segue ela como se estivesse subindo uma escada. E é exatamente isso. A nossa vida, a gente está vivendo a cada dia a gente tem que subir um degrau a mais. Porque se parar não vai para lugar algum. Muitas vezes pode até voltar ou morrer no caminho. Tudo isso é o quê? É esforço, é acreditar em si mesmo, confiar primeiramente em Deus e confiar em si mesmo. Saber que é capaz de conseguir, saber que é capaz de conquistar. Então eu aprendi isso. A minha vida inteira eu não sabia o que era educação financeira, não sabia o que era investimento, mas de 2020 para cá a minha mentalidade mudou em questão de investimento, em pensar no futuro. E Deus quer ver a gente crescer, Deus quer ver a gente prosperar. A Bíblia fala isso. No livro do Gênesis, Deus disse a Adão: comerás do suor do teu trabalho, espinhos e cardos te produzirás. Então o que é? Se ele está falando espinhos e cardos, o cara ia ter que trabalhar, ia ter que plantar, ia ter que colher e progredir, crescer. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, fala sobre o ouro, fala sobre o ouro bom, fala sobre especiarias, que é o bidélio, fala sobre a pedra sardônica. Está dando referência a coisas preciosas, a coisas de valores. E já no capítulo 3 de Gênesis diz assim: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então ele diz aqui que a pessoa tem que trabalhar, tem que plantar, tem que se esforçar para acumular os seus bens. É o que Deus está dizendo aqui a Adão. Comerás do suor do teu trabalho. O que é comer do suor do teu trabalho? É trabalhar, viver honestamente, não viver enganando ninguém. Acumular os seus bens com honestidade, primeiramente, fidelidade a Deus e segundo, ao semelhante, as pessoas ao seu redor, as pessoas que fazem parte da sua vida.